você não é obrigado a nada. Nem a continuar fazendo algo que você acha que não deveria fazer e nem a não fazer algo que você acha que você deveria fazer. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente está preso num sonho, num antissonho, que é um sonho de outras pessoas, da sociedade, de como eles querem que você viva e não do jeito que você quer viver. Eu sou Felipe Restini, seu mentor de prosperidade áurea, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o fato de que você não é obrigado a nada, nem a fazer o que você não quer, nem a parar de fazer o que você quer continuar fazendo, e nem nada, absolutamente nada. O que acontece? Eu, há pouco tempo atrás, fiz uma mudança drástica e radical no meu trabalho, na minha vida profissional. Eu tinha sucesso como mentor de cabeleireiros, né? Eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família, mas desde o começo, apesar de gostar da profissão cabeleireiro, nunca foi uma coisa que eu realmente sonhava em fazer lá na frente. Então eu comecei a vida de cabeleireiro sempre sonhando em ter um salão grande para eu poder administrar e poder fazer uma rede de salões em que eu tivesse um monte de gente trabalhando para mim. Depois, com o advento da internet e da possibilidade de ensinar cabeleireiros também, que surgiu essa oportunidade, eu montei uma escola para cabeleireiros basicamente online. Fiz muito sucesso, tanto no salão, atendendo clientes, como com essa escola online. E eu me vi, há um tempo atrás, fazendo coisas que não era o que eu tinha sonhado lá atrás. Não era o que eu sonho, o que eu chamo de sonho primordial. Não era o meu sonho primordial. Eu já tinha entrado tanto num piloto automático, tanto mergulhado na areia movediça do dia a dia, que eu tinha esquecido já. Eu só estava apagando incêndio e fazendo as coisas que precisavam ser feitas, que as pessoas esperavam que eu fizesse, que eu achava que eu tinha que fazer para conseguir, sei lá eu o quê. E é engraçado, né? Porque quando a gente muda o nosso foco de pô, vou fazer isso aqui porque eu gosto, porque é massa, porque isso aqui vai ajudar muita gente, ou porque isso daqui vai trazer algum valor para o mundo, ou para mim, ou para minha família, e começa a pensar só em tenho que fazer isso para eu poder ter dinheiro, tenho que fazer isso para eu poder manter o dinheiro, tenho que fazer isso para ter status, manter status, você começa a se desalinhar, né? Por quê? Porque você tinha um sonho e você acaba se desviando desse sonho. E aí você começa a viver o que eu chamo de antissonho. O antissonho basicamente é quando você ou está sonhando pequeno demais, então, eu só quero ter uma vida boa, né? Não é um sonho concreto, que você tem uma visão daquele sonho. Ou você tá sonhando algo que outra pessoa está sonhando. Então qual foi a última vez que você realmente parou para pensar no que você realmente quer para a sua vida? Né? E na época que eu queria fazer essa mudança, cara, é muito louco, né? Porque você fala com seu companheiro, sua companheira, você fala com sua família, né? Seus pais, seus irmãos, seus filhos, se você tem filho mais adulto, e você fala com colegas, amigos, companheiros, mentores, e muitas vezes as pessoas falam, cara, você é louco, você tem um negócio muito bom na sua mão, você está no caminho certo, mas se você sente que você não está no caminho certo, que era o que eu sentia, cara, é muito louco, porque ninguém vai te dar permissão, ninguém vai falar para você que você merece correr atrás do seu sonho, ninguém vai falar para você que, pô, é isso mesmo, vai lá, você tá certo. Eu me vi num mato sem cachorro, em que as pessoas falam, não, você tem que continuar com isso aí, você tem que pelo menos fazer isso daí, andar mais um pouquinho, pô, faz tal coisa, depois você vai fazer o que você quer. E eu comecei a entrar num estado de quase entrar em depressão, sabe? Não cheguei a entrar em depressão, mas sabe aquela coisa de se acordar de manhã e começar a fugir da própria vida? Fugir da própria vida. Sabe quando você acorda, a primeira coisa que você faz é ir no celular, e aí, pô, você tem aquele monte de coisa para fazer, e aí você já, a hora que você vê, você já tá rolando tela, já tá scrollando lá no celular. Alguns vão para pornografia, alguns vão para as guloseimas, outros vão para, enfim, para prazeres fáceis. Né? Isso daí, esse tipo de coisa é uma arma, né, que o seu cérebro tem,
que é uma descarga de dopamina toda vez que você rola a tela ou que você vê uma coisa, um videozinho engraçado, alguma coisa que te distrai da vida, ou até mesmo maratonar séries de Netflix ou dos streamings, ou comer uma coisa gostosa, uma guloseima. Tudo isso daí são coisas que é um mecanismo de fuga do seu cérebro. Por quê? Porque você está numa rotina, você está fazendo coisas que não estão de acordo com o que eu chamo de núcleo áureo, que é aquilo que você é, o seu ser áureo, o seu ser primordial, a sua essência. Quando você começa a sair da sua essência, isso começa a acontecer, o seu cérebro começa a procurar fuga. E quando isso acontece, o seu cérebro começa a liberar o que eu chamo de dopamina azul, que é um caminho dopaminérgico, né, de descarga de dopamina no cérebro, que é gerada por essas recompensas fáceis. Então o fato de você assistir uma série, maratonar uma série, cara, você se sente bem quando você está ali maratonando a série. Só que na verdade, pensa comigo se você não está fugindo de alguma coisa, fugindo da sua vida, fugindo da própria vida. Ou quando você está scrollando lá e que você vê, passou 2 horas, 3 horas que você está lá só passando, rolando tela no Instagram, no TikTok, onde quer que seja. Ou até mesmo no próprio YouTube, se distraindo. Não, eu preciso distrair minha cabeça. Cara, se você precisa distrair a sua cabeça, isso significa que você não está vivendo de acordo com o seu sonho primordial, com a sua essência. E sabe o que acontece? Sua produtividade começa a cair, tudo começa a cair. Porque essa dopamina azul ela é viciante. Ela é o mesmo mecanismo cerebral de descarga de dopamina que os viciados em heroína, cocaína, cigarro, álcool. É o mesmo mecanismo de vício. Então você literalmente acaba ficando dopado, porque você está tomando uma descarga de dopamina azul, então você fica dopado, você se sente bem, só que só momentaneamente, você se anestesia da vida e acaba ficando viciado em scrollagem, viciado em série. Se você tem, por exemplo, aquele sentimento de nossa, não vejo a hora de chegar à noite para eu poder assistir o episódio da série. Nossa, não vejo a hora de chegar ao final de semana para poder ficar estatelado na cama ou no sofá, rolando tela e jogando joguinho e escambau. Por quê? Porque isso daí é um sistema de recompensa fácil, sistema de dopamina azul. E quando a dopamina azul ela libera no seu cérebro, é muito louco, porque esse jeito de liberação da dopamina azul é um jeito que faz um bypass, ou seja, não passa pelo seu córtex pré-frontal, que é o que te dá a racionalidade. É irracional. Por isso é que entra num ciclo vicioso. Olha só que louco. E agora, quando você está alinhado com o seu ser áureo, com o seu sonho, com a sua essência realmente, você tem a liberação de dopamina vermelha. Sabe quando você pega um projeto difícil ou algo que você está fazendo ali, construindo, etc. Eu tenho até um projeto de dopamina vermelha que você deve estar vendo essa bagunça aqui. Isso aqui é o quê? É o reflexo da decisão que eu tomei. A dopamina vermelha é aquela dopamina que o seu cérebro libera quando você realmente atinge um objetivo. A dopamina vermelha é quando você tem uma conquista real de um plano que você teve, de um projeto, e aí você tem essa descarga de dopamina vermelha. Que é o quê? É quando você vai conquistando, e aí o seu cérebro libera a dopamina para manter você no foco, manter você no loop de conseguir conquistar aquilo. É por isso que muitas vezes a gente precisa ter micrometas até você chegar na sua meta maior ou no seu sonho. Porque é assim que o seu cérebro trabalha. Ele percebe que você está evoluindo e ele vai retroalimentando a máquina cerebral, a sua máquina mental, para você chegar onde você quer. Então você tem 2 caminhos. A dopamina azul te leva a ficar scrollando e assistindo série e ficar anestesiado cada vez mais. É um ciclo. Ou você tem a dopamina vermelha, que vai te deixando cada vez mais focado, com cada vez mais vontade, com cada vez mais garra, mais gana de chegar onde você realmente quer. E hoje, no mundo de hoje, o algoritmo ele já sabe disso daí, os algoritmos das redes sociais. E eles são feitos para liberar dopamina azul no seu cérebro, te tornando escravo ou escravo disso daí, viciado mesmo. Então quando eu fiz essa mudança, né, isso aqui é parte da mudança, olha aqui, ó, vou te mostrar. Olha a zona que está aqui, a parte de fora aqui de casa. Por quê? Porque eu fechei o escritório. Fechei o escritório para tocar o que realmente é a minha essência, o que realmente é o meu núcleo áureo, o que realmente é o meu sonho primordial. Eu descobri que eu preciso falar e mentorar pessoas para terem essa prosperidade que eu descobri, que eu chamo de prosperidade áurea, que é a sua prosperidade financeira e material, a sua prosperidade emocional, sua prosperidade física, sua prosperidade relacional, sua prosperidade mental e espiritual.
E isso daí é uma parada que acontece quando você volta a ter o seu sonho primordial. Quando você olha para você, para a sua essência real. Por exemplo, esses pallets aqui, ó, olha só que bacana, isso aqui faz parte do meu projeto de dopamina vermelha, eu já vou falar sobre o projeto de dopamina vermelha. E como que a gente faz isso, cara? Porque o que acontece é que o mundo hoje, a maioria das pessoas, principalmente da minha idade, da sua idade, aí você tem entre 30 e 50 anos, cara, de uma geração que pegou essa revolução aí da dopamina azul, e a maioria de nós entrou no que eu chamo de síndrome da sobrevivência, que é o quê? Um desalinhamento do seu núcleo áureo, um desalinhamento do seu ser primordial, do seu sonho áureo, e que faz com que você acabe vivendo para sobreviver. A sua vida é sobreviver. Sobreviver ao próximo mês, sobreviver à próxima semana, sobreviver ao próximo dia, à próxima hora. É uma fuga eterna da sua própria vida. Mas que raio que é isso de núcleo áureo, Felipe? Esse negócio de ser primordial, do seu sonho primordial. Cara, presta atenção, quando a gente é criança, adolescente, a gente não tem uma série de amarras mentais, uma série de gaiolas mentais e uma série de pilotos automáticos que a vida adulta nos traz. E lá atrás você tinha um sonho, ou vários sonhos. E esses sonhos são primordiais. Por quê? Porque você tinha esses sonhos, são sonhos reais seus e só seus. Porque naquela época você não tinha as amarras, as gaiolas mentais e os pilotos automáticos que você tem hoje. Hoje, o seu sonho é um anti-sonho. É um sonho pequeno, é um sonho corrompido pelo que a gente vê nas redes sociais, por exemplo. Às vezes você nem sonhava em ter um filho. Outro dia eu me peguei assim, cara, eu quero uma Lamborghini, porque os ricaços estão tudo comprando Lamborghini. Aí eu parei pra pensar e falei, cara, eu quero uma Lamborghini porque eu tô vendo o povo comprar Lamborghini ou porque eu quero uma Lamborghini? Eu nunca quis uma Lamborghini. Não era o meu sonho. Eu sempre quis um Corvette. Meu carro de luxo, meu carro dos sonhos é um Corvette. Eu falei, então para de pensar em Lamborghini, eu não quero Lamborghini. Não quero. Eu quero um Corvette. Pô, mas Lamborghini vale 4 vezes mais que o Corvette. Ótimo, vai me sobrar alguns milhões na conta na hora que eu comprar o meu Corvette. E eu vou ficar mais feliz com o Corvette, que é o meu sonho real, do que se eu comprar Lamborghini. Então qual que é o seu sonho real? O quanto disso não foi corrompido pelo meio? Isso é um exercício que você tem que fazer. Por quê? Porque é óbvio, lá quando eu era pequeno, um dos sonhos que eu tinha era de ser astronauta. Hoje não faz sentido para mim ser astronauta. Não quero ficar meses no espaço, ter aquele treinamento maluco, né? Porque tudo que a gente sonha, a gente tem que pensar na parte boa e na parte de chegar lá, do caminho para chegar lá. Às vezes você não está disposto a percorrer aquele caminho. Eu não estou disposto a percorrer mais o caminho de ser astronauta. Mas eu tinha outros sonhos. E sonhos que eu, depois de olhar de novo para mim, para esse ser primordial, né, que existem exercícios em que você acessa esse ser primordial. E você consegue se livrar das gaiolas e pilotos automáticos para pelo menos voltar a ter o seu sonho primordial. E geralmente o sonho primordial é um sonho bem grande. E a gente tem que sonhar grande. Você tem que sonhar grande. Por quê? Porque sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. E para chegar lá, às vezes, também dá o mesmo trabalho. Tanto para chegar no sonho pequeno, quanto para chegar no sonho grande. Então, se você está nessa síndrome da sobrevivência, só vivendo para sobreviver, vivendo porque tem que fazer, porque não tem outro jeito, entre aspas, eu te convido a repensar, a reolhar para o seu ser primordial, a reolhar para o seu sonho primordial, a começar a fazer exercícios de dopamina vermelha para liberar mais dopamina vermelha, tirar um pouco do ciclo dopaminérgico azul, que é basicamente proporcionado pelas telas. Ah, Felipe, mas eu uso o Instagram para fazer pesquisa para o meu trabalho, ou para ver coisas para fazer com os meus filhos, ou para ver coisas para fazer com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu esposo, com a minha esposa. Cara, até onde isso é auto-engano? Cuidado. Eu falo até para minha esposa, para a Bia. Ela, às vezes, está lá scrollando e ela trabalha com marketing digital. Então, ela precisa realmente ficar um tempo lá, mas ela já se pegou várias vezes. Eu já peguei ela várias vezes e falei assim, ué, você está pesquisando ou você está só batendo tela? A maioria do tempo está só batendo tela. Porque quando você vai pesquisar um negócio específico. Ou você vai pegar um perfil específico de uma pessoa, de uma empresa, para realmente olhar para aquilo. E não é encostado na cama ou no sofá que você está fazendo pesquisa. Pesquisa é feita como?
corpo ereto. Você passa a mensagem para o teu cérebro, para a tua mente, para o teu corpo, que aquilo ali é um negócio que exige seu foco e que exige a sua aderência de informações e processamento de informações de maneira racional. Então como? Sentado confortavelmente, sim, mas com papel e caneta na mão ou com o notebook ali para você fazer as anotações, ou mesmo se você for fazer só no celular, coluna ereta, sabe? Em posição de punch, em posição de trabalho, em posição de missão. Não é nem trabalho, é missão. E não em posição de relaxamento. Posição de relaxamento é quando você vai relaxar. Aí você relaxa. E uma das coisas que são muito boas para você começar a estimular a dopamina vermelha em você, começar a se livrar da dopamina azul e voltar a ter um contato com o seu sonho primordial, parar de entrar no ciclo do antissonho, é a leitura. Eu não sei se você sabe, mas já é comprovado, recentemente comprovado cientificamente, de que ler faz com que você absorva e evolua até 6 vezes mais e mais rápido do que assistir um vídeo, assistir uma aula, do que outros tipos de aquisição de informação, escutar um áudio ou algo do tipo. Ler é algo que trabalha muito mais partes cerebrais, fazendo com que você consiga literalmente assimilar melhor essas informações. Por isso que eu criei um projeto gratuito que eu chamo de Águia Correio. A águia é o animal que representa a agiosfera, que é o ambiente que eu estou criando aqui de prosperidade áurea, aqui nesse canal, aqui nesse perfil, e que você pode acompanhar. É só me seguir e assinar o canal do YouTube que você vai receber sempre conteúdos como esse aqui, para fazer você voltar para o seu ser primordial e ter a prosperidade máxima em todas as áreas da sua vida. Esse projeto Águia Correio, você precisa se inscrever. Por quê? Porque ele é um correio onde você vai receber cartas para prosperar de maneira diária ou quase diariamente. Você vai receber uma carta pela manhã, um e-mail, uma carta eletrônica, um e-mail, uma carta pela manhã que você vai ler, vai ativar sua dopamina vermelha, ao mesmo tempo em que a gente vai conversar sobre esses assuntos, sobre como acionar o seu ser áureo, sobre como você voltar para o seu sonho primordial, sobre a importância, por exemplo. Não adianta só você sonhar e ter o sonho primordial, eu quero ser dono do mundo. Tudo bem, você pode ser dono do mundo, mas como que você vai chegar lá? O processo de ter um plano para chegar no seu sonho áureo é um processo tão importante quanto o próprio sonho. Então você precisa ter um objetivo de vida, porque se você não tem um objetivo na sua vida, cara, qualquer caminho serve, é igual a Alice no País das Maravilhas. Pergunta para o gato, qual caminho que é melhor? Aí o gato pergunta, depende do destino que você quer ir. E a Alice fala, não sei, eu estou aqui mesmo, eu quero ir para qualquer lugar. Ele falou, então qualquer caminho serve para quem não tem lugar para ir. E aí qual que é o caminho que você vai pegar? Geralmente o seu cérebro, ele está em modo de sobrevivência, ele vai pegar o caminho mais fácil. É o melhor para você? Não necessariamente, é o que ele acha mais fácil. É o que as gaiolas mentais e os seus pilotos automáticos, criados aí durante a sua infância, depois da vida adulta e com o dia a dia, criaram para você. Isso é a realidade? Não. Eu não sei se você sabe, mas existe um abismo atencional no seu cérebro. O abismo atencional do seu cérebro é basicamente o seguinte, eu não sei se você sabe, mas o seu inconsciente ele processa 11 milhões de bits por segundo. 11 milhões de bits de informação por segundo. Seu inconsciente. Seu consciente processa só 41 bits. Não é 41 mil, não. 41 bits. Então o seu consciente, o seu racional, ele tem um poder de processamento muito menor. Então, isso é um abismo atencional. Como é que é definido os 41 bits que você ganha consciência, que você absorve consciência daquilo? É determinado pelo seu piloto automático, pelas suas gaiolas mentais. Se você não reprograma isso, se você não ensina o seu cérebro a colocar a atenção dos 41 bits onde interessa, você só vai focar em coisa que não vai te levar a nada. Se você tem um sonho áureo, tem o plano, isso daí já é um jeito de você treinar a sua mente, para atingir aquele objetivo. Mas primeiro você tem que ter lá o sonho primordial. Depois você precisa trabalhar a sua dopamina vermelha, porque a dopamina vermelha, quando você treina o seu cérebro para
liberar a dopamina vermelha liberada no cérebro é o treinamento da mente para você traçar esse plano. É óbvio, a hora que você chegar no seu sonho primordial, você não vai saber qual que é o plano, como que você vai fazer para chegar lá. Não vai. Só que você começa a botar foco aqui, ó, no sonho, no sonho, no sonho. O que acontece? Você começa a mudar a sua mente para focar naquele sonho. Quando a sua mente começa a focar naquele sonho, o que começa a fazer? Pega aqueles 11 milhões de bits que processa por segundo e começa a te mostrar os 41 bits que estão alinhados com aquele sonho. O sonho primordial, ele é... Lembra do pé de pano? O cavalo do pica-pau? Cara, se é da minha geração, você deve ter assistido Pica-Pau. Como que o Pica-Pau fazia o pé de pano andar? Acho que, se não me engano, é isso, pé de pano, o cavalo do Pica-Pau. Colocava uma cenourinha na frente, assim com uma vara de pescar de bambu. Colocou a vara ali, com a cenourinha na frente, o que acontece? O cavalo vai andando. Você quer que o cavalo vira para a direita? Você coloca... Você quer que o cavalo vira para o lado? Você coloca a cenoura para o lado, o cavalo vai atrás da cenoura. Ó, sua mente é a mesma coisa. Que cenoura você tem colocado para sua mente? Para que lado tá o seu sonho? É o antissonho ou é o sonho primordial? Porque o que você coloca de cenoura na frente do teu cérebro é para onde ele vai focar a atenção. Os 41 bits que ele tem de capacidade de processamento vai para lá ou vai para cá de acordo com a cenoura que você coloca. Aí, Felipe, como é que eu coloco a cenoura então? Então, você precisa fazer isso através de resets mentais. Então, resetar, reinicializar sua mente para você falar para o seu inconsciente: filho, não é para cá que eu quero que você olhe, é para lá. Não é para cá que eu quero que você olhe, é para lá. E assim você vai conseguir colocar a cenoura na frente. Qual que é a cenoura? Seu sonho primordial. Adianta você só sonhar? Não, você tem que sonhar com intenção, tem que fazer todo um processo para o seu corpo entender que, para sua mente entender, ó, é aqui que eu quero que você foca. E liberar dopamina no processo. Por isso é que a gente precisa ter projetos de dopamina vermelha. Por exemplo, eu te falei antes nesse vídeo, né? O que eu vou fazer com aqueles pallets ali? Por exemplo, o atual projeto de dopamina vermelha que eu tenho é um projeto de carpintaria e marcenaria. É uma coisa que eu quero aprender a fazer. Por quê? Nossa, Felipe, mas nada a ver isso aí. Pois é, nada a ver. Mas eu até ganhei de... Tá aqui em algum lugar aqui nessa bagunça aqui, uma serra tico-tico de Dia dos Namorados. Vai vendo. Porque eu queria fazer um negócio com madeira aqui, que é aquilo ali, ó. Aquele projeto ali, que é esse jardinzinho vertical aqui, que eu tenho todas as minhas ervas para cozinhar, ó, da cozinha prosperativa, que é também uma parada para a gente falar em um outro momento, mas ali aquele projeto daquela madeirinha ali, eu falei, putz, se eu tivesse uma serrinha, tal, não sei o que, ganhei. Eu falei, pronto, é isso, eu vou começar a fazer uns projetos de marcenaria e carpintaria. Mas por que isso, Felipe? Porque isso libera dopamina vermelha. Presta atenção, tudo que você constrói e que você vê o resultado do que você construiu, libera dopamina, você se sente bem. Presta atenção, ninguém gosta de lavar louça. Eu não sei você, mas eu odeio lavar louça. Mas quando eu vou fazer churrasco aqui, ó, tem a pia ali. Cara, eu sou churrasqueiro, eu tomo conta. Ninguém entra na churrasqueira quando eu estou fazendo churrasco ali. Eu lavo louça o tempo inteiro. Por quê? Porque ter a pia, meu lugar ali de cozinhar limpo e arrumado, é algo que me faz sentir bem. Então, toda hora que eu faço e lavo a louça, lavo tábua, lavo a grelha e tal, e vejo o bagulho limpinho ali para eu fazer o próximo churrasco, eu me sinto bem com aquilo. E libera dopamina vermelha por quê? Porque não foi ninguém que fez para mim. Eu fiz aquilo ficar daquele jeito que eu queria. Toda vez que você constrói algo, você libera dopamina vermelha. Toda vez que você recebe algo pronto e que aquilo te dá um certo prazer, um certo alívio, isso é dopamina azul. Por isso que a galera vicia nas coisas. Vicia em álcool. Por quê? Porque o álcool amortece. Vicia em droga, crack, heroína. Tudo é o mesmo ciclo dopamínico, dopaminérgico no cerebral. Por quê? Porque sente aquele alívio, sente bem, só que é um negócio que é outra coisa que está entrando e fazendo o processo ali. Do mesmo jeito quando você rola a tela, faz o scrolling, né, que é rolar a tela, do mesmo jeito quando você maratona a série. Agora, quando você constrói e vê o resultado, isso é dopamina vermelha. Então, quando você coloca a cenoura para o seu cérebro e começa a ter projetos de dopamina vermelha, ligeiramente alinhados, né, com
com o seu projeto maior, com o seu sonho primordial, você está falando para o seu cérebro, ó, tá vendo esse caminho aqui, ó? Esse caminho é o que é legal. Olha só a dopamina que está vindo para o seu cérebro. Então, é um retreinamento. Igual quando você faz um condicionamento de um cachorro. Você compra um cachorrinho, igual tem a Lola aqui, que é a nossa cadelinha. Cara, é simples. O que acontece? Bronca a hora que fez coisa errada e petisco, coisas legais quando a pessoa faz coisa certa. Basicamente é um condicionamento. Se não me engano foi Skinner, né? Behaviorismo, isso aí. Isso é da psicologia lá antiga. Fez coisa certa, é premiado. Fez coisa errada, é punido. O seu cérebro é a mesma coisa. A gente tem muito mais complexidade de sinapses, de comportamentos, etc. Mas na essência é isso. Você tem que dizer para sua mente, para o seu cérebro, qual que é o caminho. E você tem que dar um petisco para o seu cérebro toda vez que você virou para o caminho certo, que você deu mais um passo na direção certa. E o que você tem feito hoje? Você tem dado petisco para o seu cérebro o tempo inteiro quando você está deitado no sofá, quando você está deitado na cama, quando você está fugindo da vida. E é por isso que a sua vida está do jeito que está. E é por isso que você está me ouvindo aqui até agora. Então faz o seguinte, se isso de alguma maneira fez sentido para você, já me segue, já segue o canal do YouTube, porque essa parada aqui ó, é sempre esse tipo de papo que vai abrir a sua cabeça, vai começar a fazer você entender por que você está onde você está e por que você não está onde você quer estar. Aqui na descrição você vai ver já o link para você se inscrever no Águia Correio, se assim você quiser, mas ó, só se inscreve se realmente você for ler as cartas, tá? Porque existe inclusive uma cultura dentro do Águia Correio de que se você não ler, se você passa 3, 4 e-mails sem ler a sua carta para prosperar daquele dia, você é expulso. Você é retirado da lista, você vai ter que se inscrever de novo. Então só se inscreve realmente se você realmente está afim de seguir. Isso não quer dizer que você vai conseguir seguir 100% e ler 100% das cartas, principalmente se você está muito ligado na dopamina azul. Mas as próprias cartas vão te ajudar a se manter nesse ritmo de dopamina vermelha. A leitura é um exemplo de dopamina vermelha, em que você adquire conhecimento. Mas ela só se torna dopamina vermelha quando tudo que você lê e que aquilo está alinhado com o seu sonho primordial, você tem que aplicar, porque se você não aplica, aí é dopamina azul só. Aí é só masturbação mental. Né? Então, ó, dito tudo isso, vou ficando por aqui nesse vídeo. Corre aí para ver outros vídeos, para você se colocar num estado mental mais voltado para aquilo que você realmente quer da sua vida. E lembra, você não é obrigado a nada. Se você decidiu uma coisa na sua vida, e aqui eu vou terminar com o que eu comecei lá no comecinho, que é o seguinte, eu queria que alguém tivesse me dito isso, tá? Mas se você sente, lá no fundo, mesmo que seja uma decisão completamente maluca, que as pessoas te chamem de louco, você tem o meu apoio. Por quê? Só pensa uma coisa, tá? Você vai ter que brigar para ter resultado. Porque antes de melhorar, vira isso aqui, ó. Antes de melhorar, vai virar essa bagunça. Na sua vida relacional, na sua vida emocional, você vai querer desistir no meio. O que você tem que botar é um negócio aqui, ó. Eu quero mudar, o bagulho vai ser louco, mas eu vou aguentar a parada até o fim. E você vai até chegar no fim. Vou te contar uma coisa que geralmente eu só trago assim para os meus mentorados, não porque é nenhum segredo, mas porque nunca calhou. Mas eu não sei se você sabe, mas olha para a lâmpada ali, ó, tá vendo ali a lâmpada? Olha para uma lâmpada que tem na sua casa. Thomas Edison foi o cara que inventou a lâmpada elétrica. A primeira lâmpada elétrica, a lâmpada de filamento. Você sabe quantas lâmpadas ele construiu até chegar na lâmpada que deu certo? Eu tinha pesquisado e visto que eram 1.200. Hoje já tem gente que fala que foram mais de 3.000. Vamos pôr 1.200. 1.200 lâmpadas. 1.200 lâmpadas ele teve que construir que não deram certo. Imagina se ele tivesse desistido na 1199. A gente não ia ter lâmpada elétrica. E ele não ia ser o monstro, o ídolo que ele é para a humanidade inteira. Se ele tivesse desistido na 1199. Então vamos em frente, me segue, vem, cai para dentro da agiosfera, que eu vou te ajudar a atingir aquilo que você nem sonha em atingir.
Vou te ajudar a fazer múltiplas vezes o voo mais alto da sua vida. Eu sou Felipe Restini, seu mentor de prosperidade diária. Então vai lá, se inscreve no Águia Correio, me segue, deixa o seu like, deixa um comentário. O que você achou desse vídeo, o que você achou desse conteúdo. Conta um pouco da sua vida, como que isso atingiu você, o que você está pensando em fazer, que eu vou responder. E também, se você quiser sugerir novos assuntos para eu abordar aqui, de acordo com a Agiosfera, bota aí também que vai ser um grande prazer. Então, um grande abraço, sucesso sempre e voe alto, porque você nasceu para ser águia.